O extra da novela capítulo 183. Impressão-chefe da equipe de subjugação da Torre da Essência do Estreito, Kyong-jin, adivinhou as classificações de contribuição para a missão de Medeia. Primeiro foi a destruição das torres de controle do demônio. Nesse aspecto, as guildas estavam severamente ausentes. Isso ocorreu porque as relações entre as guildas se deterioraram a ponto de a cooperação ser quase impossível. Um lado de repente emboscaria o outro depois de planejar cooperar, ou um lado de repente diria coisas diferentes do que foi discutido originalmente. Embora ninguém jamais descobriria, esses conflitos foram todos causados por Jaime, que estava brincando com eles disfarçado. Enquanto as relações das guildas estavam em ruínas, um irregular tomou conta das torres de controle. Até hoje, Kyong-jin ficava estupefato sempre que pensava nisso. Ele acordou como em qualquer outro dia, mas 3 torres de controle foram destruídas sem deixar vestígios. Naquele dia, os líderes de cada guilda correram rapidamente para os lugares onde a torre existia. No entanto, a única coisa que restava eram restos da torre e um símbolo de lótus preto gravado com poder mágico. Como executivo da Essence of T-Strike, Kyong-jin sabia o que o lótus preto simbolizava, já que o incidente de terror em série do Pandemonium era algo sobre o qual os heróis de alto escalão falavam com frequência. De qualquer forma, a Black Lotus levou todos os pontos de contribuição relacionados às torres de controle. Chocadas com este incidente, as guildas se uniram e conquistaram a torre de controle final. Foi graças a isso que Kyong-jin conseguiu alcançar pelo menos o rank Ruby. Em seguida foi a caça de demônios e monstros mortos-vivos perto da cidade. Embora os pontos de contribuição recompensados fossem medíocres em comparação com a destruição das torres de controle, os analistas das guildas concluíram que alguém era capaz de alcançar o nível ouro a Ruby fazendo isso fielmente. Finalmente, havia as várias missões. As missões do Prestige foram determinadas para também dar pontos de contribuição. Embora nem todas as missões tenham dado pontos de contribuição, algumas missões, como a missão LV.3 Longsword Forged with Crystal, que Shinayon recebeu, deram recompensas que deixaram qualquer jogador com inveja. Nesse caso, Kyong-jin olhou ao redor do salão de recepção nervosamente. Exatamente 100 jogadores estavam no salão. Eles foram os 100 melhores jogadores em termos de pontos de contribuição. Os 100 jogadores estavam todos sentados ao redor de uma longa mesa, olhando uns para os outros. À primeira vista, eles pareciam estar em pé de igualdade, mas na verdade, havia uma hierarquia clara entre eles. Primeiro foram os próximos a Medeia. 1 diamante, 3 esmeraldas e 6 rubis, incluindo o próprio Kyong-jin. Embora o assento diamante ainda não tivesse chegado, o herói mais atraente era, além do assento esmeralda. Ah, estou morrendo de fome. Quando o administrador chega aqui. A arma definitiva da Area Association, conhecida como Mandragon e Final Spirit Spit Master. Este especialista de cabelos brancos era um verdadeiro gigante, e Kyong-jin se sentiu honrado por estar em sua presença. Ela fez grandes contribuições na destruição da torre de controle ocidental e massacrou um número incontável de monstros mortos-vivos. Ela era, sem dúvida, digna de sentar no assento esmeralda. A pessoa mais importante ainda não está aqui. Naquele momento, Seo Yong-ji, o herói de alto escalão sentado ao lado de Kyong-jin, sussurrou. Kyong-jin também estava pensando na mesma coisa. Certo, Black Lotus ainda não está aqui. O único assento de classificação diamante, sem dúvida, pertencia a Black Lotus. Desde que ele esculpiu sua assinatura dentro da torre, ele deve estar planejando se revelar cada vez mais. Seo Yong-ji murmurou enquanto dava a Kyong-jin um olhar estranho. A propósito, Yong-jin, ouvi dizer que você encontrou um item raro em uma de suas missões. Ei, não finja que você não sabe. Eu vi você balançando aquela espada azul. Atributo de gelo certo. Parecia incrível. Onde você conseguiu isso? Kyong-jin balançou a cabeça. Em sua mente, a espada longa azul não era apenas uma arma. A Torre do Desejo estava determinada a ter todos os tipos de itens valiosos, e como itens do mundo exterior não podiam ser trazidos, boas armas encontradas dentro da torre eram bens valiosos para qualquer guilda. Embora Seo Yong-ji fosse um veterano de seus dias em Cube, Kyong-jin não podia contar a ela nenhuma informação. Ao invés disso, você não acha que Prestige está mudando rapidamente?
Kyong-jin mudou de assunto. Seu Yong-ji também aceitou seu silêncio indireto. A cidade exterior tornou-se mais enérgica. As colheitas também estão crescendo. Como a conversa deles estava chegando ao fim. Dum. Um grande portão que ficou fechado todo esse tempo de repente rugiu. Os olhares de todos os jogadores na sala se voltaram para o portão decorado com belos diamantes. Clique, a bela porta se abriu lentamente e um homem passou por ela com passos firmes. O mordomo parado perto da porta o apresentou. O Byong-nin classificado como diamante chegou. O homem não parecia simples. Ele estava vestindo uma túnica preta bordada com padrões brancos, que era elegante e bonita o suficiente para capturar os olhos da multidão. Na verdade, o poder mágico estava fluindo ao longo da superfície do manto. Que nível poderia ser? Kyong-jin não pôde deixar de se perguntar. O homem examinou nitidamente os jogadores na sala. Seus olhos de falcão pareciam perfurar seus segredos. Após 5 segundos, o homem concluiu sua breve observação e sentou-se em seu assento. Ao mesmo tempo, a sala ficou mais barulhenta. Então ele é. SH. Seu Yong-ji colocou o dedo indicador na boca. Nada de bom virá de estar envolvido com ele. Kyong-jin assentiu silenciosamente. Aquele homem era sem dúvida o jogador mais forte da sala. Kyong-jin ficou agradecido por ter conhecido o Lotus Negro na torre. Nesse lugar onde as habilidades de todos eram restritas, ele sentiu que tinha uma chance. A propósito, é verdade? Kyong-jin perguntou a seu Yong-ji. O que é? Que o arqueiro divino Jin Seon-nin também está procurando um ingresso. Não sei. Você é seu júnior direto e um membro da associação. Você não deveria saber. Seu Yong-ji riu e balançou a cabeça. Os membros da associação não sabem tudo sobre o que os heróis estão fazendo em seu tempo livre. Mas por que você pergunta? Black Lotus usa um arco. Acho que nós, heróis, precisamos de alguém que possa suprimi-lo. Porque não pode ser alguém de uma guilda. Vocês com certeza gostam de trazer a associação quando é conveniente. Black Lotus provavelmente destruiu 3 torres de controle com uma única flecha cada. Apenas um arqueiro era capaz de suprimir um arqueiro de tal nível. Não importa o quão incrível fosse um guerreiro, ele nunca seria capaz de derrotar um arqueiro escondido em terreno alto. Na verdade, ele só podia esperar que ele não fosse um alvo fácil na visão do arqueiro. Foi também por isso que Jin Seon recebeu o título de mestre. O cume do arco era um reino muito mais difícil de alcançar do que o cume da espada. Para ser honesto, espero que ela não venha. Eu também não acho que o arqueiro divino possa vencê-lo. Seu Yong-ji falou enquanto balançava a cabeça. De jeito nenhum, há uma razão pela qual ela é chamada de arqueira divina. Não, eu sou positivo. Olha, há uma aura sinistra e perigosa sobre ele, e ele nem mostrou o rosto. O que seu Yong-ji não sabia era que a aura de Qin Ajin vinha do dom disfarce de Jain, que era estável por causa de suas estatísticas restritas. Seu Yong-ji erroneamente pensou que Qin Ajin estava emanando uma aura medonha por causa de seu nível de realização. Eu acho que você está certo. Espero que nada de ruim aconteça aqui. Deve ser bom. A Lenin está aqui também. Eu não gosto muito dela. Seu Yong-ji resmungou. Foi então. TK, 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 TK. As luzes se apagaram e o quarto ficou escuro. Não muito tempo depois, uma esfera branca de poder mágico se ergueu e iluminou a sala. O administrador do 3º andar e o mestre deste palácio, Medea Nin, chegou. Junto com a apresentação do mordomo, a porta atrás da cabeceira da mesa se abriu. Vestindo um vestido azul e uma túnica vermelha, Medea entrou elegante e graciosamente. No entanto, a entrada de Medea pareceu um pouco chata por causa do enorme impacto deixado pela entrada de Black Lotus. Bem-vindos, jogadores. Medea estava prestes a se sentar à cabeceira da mesa, mas parou. Ela olhou fixamente para Black Lotus, que estava bem ao lado dela. Como esperado, o administrador reconhece sua força. Seu Yong-ji murmurou baixinho. Parece que sim. Vendo isso, os jogadores mais uma vez começaram a conversar entre si. Bem-vindos, jogadores. Depois de sua grande aparição, Medea parou de repente e olhou para mim. Para ser exato, ela estava olhando para o meu roupão. Parecia que Mordomo não estava mentindo quando disse que era bonito o suficiente para Medea se interessar por ele. Eu sou o administrador do Prestige, Medea.
Medea logo voltou e terminou sua apresentação. Todos os 100 jogadores na sala cumprimentaram juntos. Medea devolveu um sorriso gentil e sentou-se à cabeceira da mesa. Estou feliz por podermos nos reunir neste dia alegre. Todos vocês devem ter entrado em sua respectiva porta de contribuição. Foto. Medea estalou os dedos. Você recebeu a bênção da porta diamante. A quantidade de TP obtida ao completar as missões comuns do prestígio aumenta permanentemente em 11%. Um alerta do sistema apareceu. Traço. O que é isso? Os jogadores arregalaram os olhos surpresos. Medea sorriu. Essa foi a primeira recompensa. Não se surpreenda. Este é apenas o começo. Desta vez, ela aplaudiu. A música clássica começou a tocar, e vários servos entraram carregando comida. Primeiro, vamos aproveitar nossa refeição. Nível 3 bife, sopa de carne nível 3. Comida de alta qualidade começou a ser servida. Como era difícil encontrar boa comida em Prestige, os jogadores estalavam os lábios enquanto olhavam para Medea. Entre. Você deve estar morrendo de fome. Ao ouvir isso, os jogadores começaram a comer. Olhei ao redor da mesa enquanto cortava minha carne. O top 8 além de mim eram todas as pessoas que eu conhecia. O jogador de nível esmeralda vestido na minha frente. Embora eu não pudesse ter certeza, ele provavelmente era Bel. Assim como eu, ele era alguém que não existia na história original. Sinta-se à vontade para conversar entre vocês. Os jogadores devem trabalhar juntos, certo? Medea lançou as bases para uma conversa. Imediatamente, um olhar caiu sobre mim. Virei a cabeça, me perguntando quem era. Surpreendentemente, Shinjongak estava me encarando com paixão. Parecia que ele queria falar comigo fortemente. Claro, eu ignorei. Você. Cutucar. A mulher sentada ao meu lado cutucou meu ombro. Oi. Quando nossos olhos se encontraram, ela acenou com a mão. Além das 9 estrelas, ela era herói considerada a força individual mais forte. Aileen. Você me conhece, certo? Perguntou Aileen. No entanto, concentrei-me no meu bife sem responder a ela. Nós nos conhecemos antes em Tutorial Tom. Nós nos conhecemos antes. Foi você quem jogou a vodka em mim irritado com sua conversa incessante. Eu ativei. Discurso astuto do demônio. Não me lembro. Você pode comer tranquilamente. No entanto, até eu fiquei surpreso com o quão feroz minha voz alterada soou. Os jogadores, que estavam mais preocupados em comer a comida na frente deles, rapidamente voltaram seus olhares para mim. Eu deveria ter aprendido a usá-lo corretamente. Oh! Você está usando o poder mágico em sua voz. Você está me provocando. Aileen ainda sorria, mas seu olhar estava mais afiado. Sua hostilidade também ficou mais clara. É você, não é? A cor preta. Todos na recepção estavam focados em mim e Aileen. Bel e Medea estavam obviamente entre eles. Bem, Medea gostava de brigas e conflitos, então não era surpreendente. Virei-me para Aileen. Ela estava me encarando. Eu não estava com medo. Afinal, ela parecia uma criança. No entanto. Primeiro, tire-se Rub. Aileen falou com poder mágico. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, eu enfiei um grande pedaço de bife em sua boca. Comer. Eu tinha um item que me permitia lançar sugestões hipnóticas, que eram semelhantes em função ao Spirit Speech. Claro, não funcionaria em alguém com alto poder mágico como Aileen, mas se o conteúdo fosse algo difícil de ser pego como uma sugestão hipnótica, deveria funcionar muito melhor. É delicioso, não é? Por exemplo, isso. Sugestão hipnótica que amplificou o sabor. Aileen parou de me encarar e rapidamente começou a mastigar. Não, 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 não. Não, não, não. Por causa de sua boca pequena, levou séculos para terminar de mastigar e engolir a carne. Dei um suspiro de alívio interiormente e me inclinei para trás. Olhei para os jogadores que estavam me encarando por um tempo. Quando nossos olhos se encontraram, eles rapidamente desviaram o olhar. No entanto, os gigantes que mencionei continuaram a me olhar com interesse. Eu balancei minha cabeça. Nesse momento, Medea bateu palmas. Ótimo, parece que o jogador de nível 1 tem coragem de dar sua própria comida para os outros. Foi um espetáculo divertido. Medea falou. Agora, então, vamos começar a cerimônia de atribuição. Seu anúncio foi muito repentino.
Os jogadores assustados terminaram apressadamente sua comida ou se levantaram com comida ainda em seus pratos. Não, não, você não tem que ficar de pé. Medea sorriu e os deteve. Sinta-se à vontade para continuar comendo. Eu cuidarei da cerimônia de recompensa. Não gosto de formalidades desnecessárias e desconfortáveis. Isso era uma mentira. Medea provavelmente não hesitaria em jogar pessoas desrespeitosas na cadeia ou usá-las como sacrifícios em experimentos mágicos. Antes de iniciar a cerimônia de atribuição, Medea pigarreou. Primeiro, classifique 51-100. Jogadores de nível prata receberão 500 TP além da benção da porta prateada. 50 mordomos entraram na sala e deram 5 moedas de ouro para cada um dos jogadores de nível prata. Em seguida, classifique 11-50. Jogadores com classificação ouro receberão 1000 TP além da Golden Door Blessing. 1000 TP foi dado da mesma maneira. Finalmente, classifique 10. Suas recompensas são as seguintes. Uma janela semelhante a um inventário apareceu na frente dos 10 melhores do ranking. Cupom de recuperação de característica, livro de aquisição de habilidades especiais, LV.1 Relâmpago de Thor, artefato, alto intermediário, livro de aquisição de habilidades especiais, Vento da Odisseia nível 2, artefato, intermediário baixo, orbe da regeneração, chave mística. Nível 10 Os jogadores poderão escolher suas recompensas nesta lista. O primeiro é o Buyongnin, classificado como Diamond. Você pode escolher 4 itens desta lista. Medea olhou para mim com interesse. 4 itens. Foi realmente uma recompensa digna de primeiro lugar. No entanto, se eu pegasse todos os livros de habilidades, os jogadores atrás de mim sem dúvida ficariam descontentes. Esse era provavelmente o resultado que Medea esperava também. Claro, eu estava confiante em ser capaz de pavimentar a infelicidade dos jogadores, mas os livros de habilidades não eram o que eu queria de qualquer maneira. Você já se decidiu? Sim. Ah, eu acho que não é uma decisão muito difícil. Anuncie sua escolha. Selecionei meus itens na frente dos outros 9 rankings. Primeiro foi o cupom de recuperação de traço. O segundo foi livro de aquisição de habilidades especiais, LV.2 Wing of Odyssey. Os outros provavelmente esperavam isso. No entanto, as duas recompensas finais que escolhi foram Orbe da Regeneração, Chave Mística. Imediatamente, a sala se agitou. Medea também pareceu surpresa. Você clicou no botão errado. Não. Orbe da Regeneração. Chave Mística. Como eu precisava de habilidades muito melhores do que as habilidades especiais de Medea, escolhi os itens em evolução que só ficariam mais fortes no futuro e só poderiam ser adquiridos de Medea. Por que você não escolheu o outro livro de habilidades? Mesmo depois que saímos do palácio, Jaina ainda resmungava sobre minha escolha. Relâmpago de Thor não é tão bom assim. Embora Medea oferecesse 2 livros de habilidades especiais como recompensa, nenhum dos 2 era particularmente bom, mesmo para livros de habilidades especiais. Sim, o Relâmpago de Thor era um artefato de nível intermediário alto. No entanto, os livros de habilidades seguiam as notas: médio, raro, artefato, histórico, lenda, mítico. Havia 3 graus acima do grau de artefato. Jaina se pode aprender isso. Eu dei a Jaina, nível 2 Vento da Odisseia. Eu não aprendi isso para salvar meus slots de habilidade, mas o Wing of Odyssey não era uma habilidade ruim. É tio. Você está me dando isso, tio? A atitude de Jaina deu uns 180. Sim, combina com Jaina. E para Sheok Junjeong, aqui. 5.000 TP. Eu dei ao Sheok Junjeong 5.000 TP. No entanto, ele estava parado em um torpor. Ele parecia ter delirado depois de não poder lutar contra ninguém em uma sala cheia de poderosos rankings. Ou talvez ele se apaixonou por Medea. Você não quer? Sheok Junjeong não disse nada. Coloquei os 5.000 TP de volta no meu inventário. A propósito, Janice, esse rosto não se parece muito com o meu? Então, me lembrei do rosto disfarçado que eu estava usando, que não era muito diferente do meu rosto real. A aparência geral de Qin Jin ainda estava lá. Era só que eu tinha barba e traços faciais mais claramente definidos. É certo que eu parecia mais com Jacques Gyllenhaal agora. Eu não tive escolha porque minha habilidade está sendo restrita. Mas alguém teria notado. Mas não se preocupe,
Eles nunca vão pensar que foi você. Seu rosto real é muito mais feio, tio. Não muito. Eu vou mudar seu rosto de volta. Você pode ser o juiz. A barba no meu queixo desapareceu e meu rosto voltou ao normal. Como é? Bem, talvez eu fosse apenas um pouco mais feio. Enquanto eu estava sendo magoado com minha aparência, avistei uma mulher caminhando em nossa direção. Era a chefe. Ah, é o chefe tio. Chefe. Deixando para trás Cheok Jun-jeong que ainda estava atordoado, Jaine e eu corremos para Bos. Uma semana se passou desde a última vez que a vi. Claro, havia uma parte de mim que se sentia um pouco desconfortável por causa do passado de Shundong. Mas como Kim Yajin, já decidi enterrar os assuntos do passado. Bem-vindo de volta, chefe. O que você tem feito? Quando perguntei, Bos olhou para mim em silêncio por um longo tempo. Aconteceu alguma coisa na Terra? Não e nada. Então, ela suspirou e balançou a cabeça. Seu rosto parece muito mais magro para não ser nada. Meu rosto. Sim, vamos voltar para o esconderijo. Farei uma boa refeição para você. Comecei a caminhar para o nosso esconderijo. No entanto, Bus não se moveu. Ela estava apenas olhando para mim com olhos sombrios. Chefe, você não vem. Ajin. A palavra que saiu de sua boca me assustou. A menos que fosse algo sério, Bus sempre me chamava de Neubi. Sim. No entanto, Bus logo balançou a cabeça. Não é nada. Sua estranheza me fez sentir estranho também, mas eu falei brilhantemente. Ah, certo, chefe, temos um novo membro da família em nosso ninho. Membro da família? Sim. Certo, tínhamos um novo membro em nosso ninho, esconderijo da trupe de camaleões nível 5, Shur. Spartan inclinou a cabeça. Ele examinou as 4 pessoas na frente dele com olhos claros. Então este é o seu animal de estimação? Cheok Jun-jeong perguntou. Sim. Ele é bastante leal, então ele só deveria gostar de mim. Oh! Ele é inteligente e só segue um mestre. Seu nome é espartano. Shirp, Shiria, Spartan gorjeou e bateu as asas para as 3 pessoas que estava encontrando pela primeira vez. Ele não é fofo. Ele está batendo as asas para proteger seu dono. Ele está preocupado que você me machuque. É ele. Sim, então não o odeie muito. Que fofo, ele é leal ao seu mestre tio. Cheok Jun-jeong parecia cético, enquanto Jain olhava para Spartan com admiração. Shirp, Shur, Spartan gorjeou mais algumas vezes, então pulou. Vem cá, espartano. Eu abri meus braços. O que? No entanto, Spartano pulou em meus braços. Em vez disso, ele pulou na direção de Bos, que estava sentado no sofá lendo um romance. Então abraçou. Bos também se assustou com o aconchego repentino de Spartan. Bos olhou para frente e para trás entre mim e Spartan. Eu caí em torpor. No entanto, Spartan nem me poupou um olhar. Piar. Ele esfregou a cabeça no peito de Bos, persuadindo-o a acariciá-lo. Tchau tchau, ele estava até cantando. O inferno? Entendo, ele é muito leal. Ei! Cheok Jun-jeong riu enquanto segurava sua risada. Que engraçado, o Spartan é definitivamente um macho e já discutiu o gênero do Spartan. O extra da novela capítulo 184. Reino demoníaco materializado. Spartan acabou ficando com Bos. Eu, Kim Yajin, permiti como seu dono. Eu disse a ele para animá-la como um bom animal de estimação faria muitas vezes. O Spartan já tinha seguido até seu quarto. Atualmente, eu estava olhando para itens com os quais estive ocupado demais para lidar. Primeiro foi o bilhete de consolidação especial que recebi por matar Jin Sayuk. Igual. Ticket de consolidação especial. Um bilhete de consolidação formado a partir de um presente especial. Usando este ticket, você pode fortalecer um dom, peça de equipamento, físico ou arte. Igual. Este bilhete existia no meu smartwatch e não no meu inventário. Em seguida, tirei os 3 itens que obtive hoje. Cupom de recuperação de característica, orbe da regeneração, chave mística. Finalmente, verifiquei a quantidade de São Paulo que eu tinha atualmente. SP atual, 4.483. Eu tinha cerca de 4.200 SP esta manhã. Eu ganhei quase 300 SP em um único dia, provavelmente porque estava fazendo meu nome em um palco enorme. De qualquer forma,
Eu só precisava de um pouco mais até poder criar um bom presente. Por enquanto, resolvi usar o ticket de consolidação especial. O dom que eu queria fortalecer era obviamente mestre atirador de elite. Não houve necessidade de hesitar, mas antes de usar o ticket, abri minha janela de status e verifiquei seu nível atual. Igual Master Sharpshooter, classificação intermediária, atributo de espírito, evoluindo, grau 4, ESP de proficiência 95%, Master Sharpshooter, classificação intermediária, atributo de espírito, evoluindo, grau 6, ESP de proficiência 86%, igual. A primeira linha era a versão do mundo real e a segunda linha era a versão da torre. Como você pode ver, a versão restrita foi rapidamente alcançando a versão real. Dentro da Torre do Desejo, as estatísticas e a XP de proficiência aumentaram mais rapidamente. Como resultado, os jogadores recuperariam suas habilidades reais ao redor do nono andar. Mas bem, isso era uma história para outra hora. Toquei no bilhete de consolidação especial no meu smartwatch. Você usou o ticket de consolidação especial. O presente Master Sharpshooter aumenta em poder. O presente Master Sharpshooter aumenta em potencial. 1. O bilhete não acrescentou nada de especial e apenas fortaleceu os efeitos fundamentais do dom. Decidi guardar um outro bilhete especial de consolidação que tinha. Eu ainda não tinha certeza se deveria usá-lo na Desert Eagle ou em outro dom. O importante era isso. Cupom de recuperação de característica. O maior ganho de hoje foi o cupom de recuperação de traços, que me permitiria recuperar um dos meus 3 traços restantes. Sistema de consolidação aleatória. Classificação intermediária baixa. Atributo do espírito. Consolidação em 3 estágios. Físico de disfunção mágica, memória médica. Qual desses 3 devo escolher? Eu precisava pensar sobre isso com cuidado. Recuperar uma característica não significava um simples aumento nas proezas de batalha. Assim como o Dexterity evoluiu para o Arfis Dexterity, outro evento fortuito pode acontecer. Eu ponderei. Devo escolher o Medicinal Memory Physique como planejei originalmente? Não. Se eu fosse escolher o físico da memória medicinal, teria escolhido o Orbe da Regeneração por nada. Orbe da Regeneração. Artefato mágico. Um orbe com o poder de regeneração. Item evolução. É XP0100 nível 1. Uma esfera do tamanho de uma bola de ping-pong que brilhava em verde. Não tinha um nível, e o único efeito que tinha era apóstrofo LV.1. No entanto, pude verificar a descrição do item com meu smartwatch. Nível 1 recuperação e regeneração. Seu único efeito parecia amplo, mesmo à primeira vista. Como dizia o ditado, a simplicidade às vezes era melhor. Nem mesmo eu sabia quão abrangente era a recuperação e regeneração. Se eu trouxesse este item para o mundo real e o deixasse crescer, eu poderia, em teoria, me tornar meio invencível. E esta chave? Chave mística. Artefato mágico. Uma chave mística. Item evolução. É XP0100 desbloqueio de nível 2 tinha o mesmo tamanho de uma chave comum, mas parecia um pouco especial. Era difícil dizer se era sólido ou líquido, e a forma como sua superfície emitia um brilho azul fazia com que parecesse uma chave de um conto de fadas. Essa chave mística também teria uma gama cada vez mais ampla de usos à medida que crescesse. Não só teria uma função de desbloqueio, mas também ganharia usos ofensivos e defensivos. Tudo bem. Como tal, cheguei a uma decisão. Em vez do físico da memória medicinal, decidi usar a característica que me permitiria usar os itens que eu tinha com mais eficiência. Sistema de consolidação aleatória. De certa forma, a escolha era óbvia. Venha. Murmurei enquanto rasguei o bilhete ao meio. Escolha a característica que você deseja recuperar. Sistema de consolidação aleatória físico de disfunção mágica memória médica em um instante. Mensagens do sistema apareceram na minha frente. 3 traços sem os quais vivi por muito tempo. Destes 3, peguei o sistema de consolidação aleatória. Você recuperou uma característica. Sistema de consolidação aleatória. Low rank. Atributo Spirit. Por razões óbvias, seu poder foi restrito. Ainda consegui digitalizar até 5 itens, mas a porcentagem de consolidação caiu de 0,54% para 10% ou 30%. No entanto, fiquei mais do que satisfeito com isso.
30% foi mais do que suficiente para fazer uma diferença significativa. Você adquiriu uma nova característica. Eu sorri enquanto segurava o orbe da regeneração. Então, eu murmurei feliz. Varredura. O número gravado no orbe era 24%. Minha sorte ainda parecia estar funcionando bem. Piring, enquanto eu estava contente comigo mesmo, alguém me enviou uma mensagem. Capitã Brittain, agem-se, você viu a comunidade? Algo enorme aconteceu no palácio hoje. O remetente era Capitã Brittain, ou em outras palavras, Rachel. Oh, certo. De repente me lembrei de algo. Eu me lembrava vagamente de ter visto Rachel entre as 100 pessoas no palácio. Eu não dei uma boa olhada nela porque ela estava sentada entre as fileiras douradas. Pensando nisso agora, não faria sentido se ela não estivesse lá, já que a guilda da corte real inglesa também deveria ter feito grandes conquistas. Eu sorri enquanto escrevia de volta. Algo enorme. Capitã Brittain, sim, dê uma olhada no fórum público. Ah, a propósito, por que você não estava no palácio? Oh, eu não fiz contribuições suficientes. Eu voltei para a Terra e só voltei recentemente. Capitã Brittain, entendo. Tudo bem, não se preocupe muito com isso. Posso te ajudar. Eu estava no 33º lugar desta vez. Dei uma olhada no fórum público como Rachel queria. Igual fórum público. Santo Jesus, Alain e Rancun brigaram no Palácio de Medeia. Eu estava lá e vi pessoalmente. Ei. Sério? Sim, aparentemente eles ficaram super fortes. No final, parece que seu talento determina onde você terminará na Torre do Desejo. São todas as habilidades. Melhor ir triturar os que você tem. Se eu ver, ei, alguém quer liberar a filmagem do palácio, você pode gravar vídeos aqui? Sim, você só precisa comprar um item na loja do jogador. Eu acho que foi chamado de gravador de uso único. Alguém está vendendo o vídeo. Já comprei e vi. Quanto você pagou? 50 TP. Foi bem intenso. Rancun e Alain estavam trocando poder mágico. Eu teria desmaiado se fosse pego entre ele. Droga, eu também quero ver. Você pode compartilhar comigo? Segunda onda de membros da Essência do Estreito, por favor, deixe seu nome aqui, Essência do UA do Estreito. Eu cheguei. Igual. Mais de 300 postagens foram enviadas para o fórum público todos os dias, e mais da metade delas eram sobre mim. Sem falar que foi um pouco exagerado. Mas bem, eu não tive nenhuma reclamação. Olhei para o meu smartwatch. Você ganha um SP, você ganha 2 SP, você ganha um SP. Então essa era a razão pela qual meu SP ainda estava subindo. Se algum dia fosse revelado que eu era o Rancun, eu provavelmente ganharia uma quantidade astronômica de São Paulo em troca de ter minha vida virada de cabeça para baixo. Eu nem quero pensar nisso. Cansativo recebi outra mensagem. Capitã Brittain, além disso, a guilda da corte real inglesa chegou perto da loja Riri do Prestige. Se houver uma poção ou um equipamento que você queira, sinta-se à vontade para me dizer. Na verdade, isso foi feito por mim. Eu disse a Henrique para fazer itens mais baratos para Rachel. Ouvi dizer que o proprietário é rigoroso. Eu respondi, fingindo ser alheio. Capitã Brittain, é um pouco embaraçoso dizer isso, mas parece que a corte real inglesa é bastante influente com eles. Enquanto outras guildas estavam ocupadas conquistando o 4º andar, nós estávamos focando em trabalhar no Prestige. Rachel tem estado especialmente animado ultimamente. Muito provavelmente, era porque ela estava genuinamente gostando da Torre do Desejo. Aqui, ela estava livre do fardo conhecido como Inglaterra e da ameaça sempre presente de Lancaster. Capitã Brittain, certo, também compramos um terreno e as colheitas começaram a crescer nele. Você deveria vir ver mais tarde. Lendo suas mensagens que tinham um tom completamente diferente do jeito que ela falava, não pude deixar de rir. Capitã Brittain, desculpe, fiquei muito animado e falei muito. Me emocionei demais. Não, está tudo bem para mim. Eu podia entender porque ela queria se gabar. Do lado de fora, ela provavelmente teve que manter sua imagem solene de vice-líder. Você pode usar nosso mensageiro como um diário, se quiser. Capitão Grã-Bretanha, diário? Está tudo bem. Temos uma sessão de caça planejada para esta noite, então tenho que ir agora.
Se você está tendo problemas com alguma coisa, me avise. Vou ajudar da melhor forma possível. Isso foi para minha conversa com Rachel. Eu pulei na minha cama com um sorriso. Então de repente, missão súbita, uma missão de repente apareceu, missão especial, o que Medea quer, resumo, Medea deseja ter seu manto, classificação, baixa, recompensa, impressão favorável de Medea entre outros. O que? Ela estava pensando no meu roupão o tempo todo. Se uma missão apareceu, ela deve ter desejado fortemente. Verifiquei a descrição do roupão mais uma vez. Igual, roube de obra-prima LV.3 feito por um mestre artesão, elegante, mas não extravagante, imponente, mas não estranho. Um manto magistralmente projetado. Selo mágico nível 3, aumento de durabilidade LV.4 aparência externa perfume nível 3 igual Magic Seal foi um encantamento que fiz com o poder mágico do estigma. Ela realmente deve ter gostado. Como eu poderia fazer outro quando quisesse? Decidi dar a ela se surgisse a oportunidade. Desliguei o sistema e deitei de costas. Embora estivesse cansado, havia uma última coisa que eu precisava fazer antes de dormir: extração de nível 3 e materialização permanente, extraindo o poder mágico do estigma com esta habilidade. Não faria mal hoje, certo? Afinal, eu tinha o orbe da regeneração. Eu segurei o orbe na minha mão e usei a habilidade no estigma. Tudo bem, doeu. Agora que a habilidade estava no nível 3, a dor parecia mais forte do que nunca. A dor intensa varreu meu corpo como uma cachoeira. Depois de lutar enquanto espumava pela boca, fechei os olhos silenciosamente como alguém em seu leito de morte. Eu lentamente abri meus olhos. O quarto estava escuro. No entanto, não havia nada com que se preocupar. Prestígio sempre foi assim. Sem uma única luz de rua ou uma tocha, a cidade estava completamente envolta em escuridão. No entanto, havia uma figura olhando para mim da escuridão. A figura estava sentada na beirada da minha cama, olhando para mim com olhos frios. A única luz na sala vinha dos olhos dessa figura humana. Era um assassino. Ou era um ser misterioso vivendo em Prestige? Eu engoli em seco. Embora tenha sido de repente, não havia necessidade de entrar em pânico. Eu poderia simplesmente tirar a Desert Eagle do meu inventário Da janela, o luar brilhante brilhava. A luz branca lavou a escuridão que envolvia o assassino e revelou a aparência da figura. Ela não era uma assassina. A pessoa sentada na beirada da cama era uma pessoa com quem eu estava muito familiarizada. Você está acordado? Boss falou, tão inexpressivo como sempre. Há quanto tempo ela estava aqui? Eu encontrei seus olhos. Chefe. E aí? Massa queria vir aqui. Chefe deu de ombros. Massa? Ela estava falando sobre o Spartan. Olhei para o meu cobertor. Spartan estava realmente enrolado ao meu lado, dormindo. Então ele ainda queria dormir com seu dono. Eu sorri e acariciei suas costas. Zzz, zzz. Spartan tremeu, combinando com o movimento do meu afago. Então eu vou embora agora. Ah, espere, como foi Spartan? Ele é fofo. Boss murmurou baixinho e se levantou da cama. Vendo que ela estava prestes a sair, eu a segurei. Chefe, você não esqueceu que vamos juntos para o quinto andar hoje, certo? Suas pernas pararam. Ela lentamente olhou para mim e assentiu enquanto sorria amargamente. É claro. Boss saiu da sala, e eu me espreguicei. Krong, Krong, Krong. Eu podia ouvir os passos de Sheok Junjeong. Era hora de treinar. Piar. Olhando para o meu cobertor mais uma vez, vi que Spartan estava de pé e se espreguiçando. Esperei que ele terminasse, então desci juntos. Você está aqui? Sim. Eu cumprimentei Sheok Junjeong e sentei no chão. Sentado de pernas cruzadas, comecei com um exercício de respiração para despertar o poder espiritual. Este exercício de respiração normalmente me cansa depois de 30 minutos, mas agora que eu tinha o orbe da regeneração, deveria ser capaz de fazê-lo um pouco mais. Repeti a expiração profunda e a expiração 15 vezes. No momento em que minhas costas e cintura começaram a ter espasmos, eu abri meus olhos. Eu ainda tinha que ganhar qualquer insight ou esclarecimento falado nos romances de artes marciais. Ah, tão cansativo. Olhei ao redor do esconderijo enquanto descansava. Spartan havia fugido e não estava em lugar algum. Para onde ele foi? Eu cozinhei.
Ele está no meu estômago agora. Ignorando a piada idiota de Cheok Jun-jeong, fechei meus olhos. Spartan e eu poderíamos compartilhar nossos pensamentos e visões. Agora era uma boa hora para tentar. Logo, uma cena borrada surgiu diante dos meus olhos. Era o que Spartan estava vendo. Havia vapor subindo. Ele estava perto de água fervente. Onde é isso? Ele está mesmo sendo cozinhado. Eu assistia com espanto. De repente, Spartan saltou. Eu poderia finalmente ter uma visão melhor. Boz estava deitado, desfrutando de um banho morno. Spartan estava no banheiro. O que? Boz, que estava imerso em pensamentos, jogou água com a aparição repentina de Spartan. Por causa de sua ação repentina, eu rapidamente cortei minha conexão visual com Spartan e abri meus olhos. Shaq. Eu bati minhas bochechas com força. O que você está fazendo, novato? Cheok Jun-jeong sorriu. Eu não pude dizer nada. O que acabei de ver. Vamos apagar da minha memória. Mesmo que eu não quisesse espiar, se Boz descobrisse. Bem, para ser honesto, eu não vi muito. Ou seja, não vi nenhuma das partes importantes. Apenas ver a pele dela não deveria ser um crime. Certo? Isso foi tudo culpa daquele bastardo. Eu levantei-me. Ah, ei, onde você está indo no meio do treinamento? Cheok Jun-jeong perguntou. Olhei de volta para ele. Para cozinhar um certo pássaro, quinto andar, reino demoníaco materializado. Depois de dar uma bronca no Spartan e checar a Hirishop, subi para o quinto andar com os membros do Chameleon Troop. A área inicial do reino demoníaco materializado era uma região vulcânica dura, que estava constantemente expelindo lava e fumaça preta. Novato, qual é o seu plano para o dia? Jane e eu já estamos registrados na terceira estela de cristal. Cheok Jun-jeong perguntou. O quinto andar tinha um total de 15 estrelas de cristal. Serviam como postos de controle. Afinal, não fazia sentido ter que recomeçar toda vez que se voltava. Meu plano era procurar NPCs como Henrique e que foram abandonados na história original. Eu limparia missões ocultas se houvesse alguma e encontraria itens ocultos semelhantes estrelas anãs. Embora não devesse demorar muito, porque o quinto andar tinha muitos inimigos fortes, era um pouco perigoso fazer isso sozinho. Sem mencionar, também havia monstros-chefes que eram impossíveis de matar sozinho. Vamos nos dividir em duas equipes e explorar. Jane e Cheok Jun-jeong assentiram. Tudo bem, eu vou com Cheok Jun-jeong. Havia uma missão que estávamos fazendo antes soa bem. Jane e Cheok Jun-jeong rapidamente se juntaram. Eles estavam surpreendentemente muito próximos um do outro. Então, eu olhei para trás. Boz estava parado ali, olhando ao redor da região vulcânica. Ela parecia achar o reino demoníaco interessante, pois seus olhos estavam cheios de curiosidade. Chefe, você quer vir comigo? Por alguma razão, eu me senti estranho perto dela. Boz olhou para mim por um momento antes de assentir. Sim. Ok, eu tirei o supercarro anão. H entre. Ok, Boz entrou no Alven Supercar, então perguntou. Por que você continua gaguejando? Eu me pergunto por quê. Talvez eu esteja tendo um sintoma de abstinência por não fumar por um tempo. Eu só poderia dar uma desculpa pobre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.